Bem-vindo à nossa série Igrejas que Fecham as Portas dos Céus. O meu nome é Antenor Gonçalves. No primeiro vídeo nós falamos sobre o estrelismo. O estrelismo tem a ver com uma liderança que quer brilhar mais do que Jesus. De fato, o que eu percebo é que falam muito pouco sobre Jesus, exceto na hora de pedir as bênçãos, o milagre ou mesmo o dinheiro dos irmãos. No estrelismo, essas pessoas acham que a Bíblia é um livro arcaico e que elas têm o monopólio do Espírito Santo, sabem até mais do que o Espírito Santo. E pessoas que enganam e são enganadas no contexto do estrelismo. No segundo vídeo, nós falamos sobre o legalismo. No legalismo, a ênfase está nas doutrinas, nas leis, e não no amor. No legalismo, cobra-se muito e ama-se muito pouco. Se você tem interesse em saber mais sobre aquilo que nós compartilhamos nesses primeiros 2 vídeos, eles estão à sua disposição no nosso canal, multiplica.eec no YouTube. Eu quero inclusive tirar um momento aqui para agradecer as pessoas que têm nos dado um feedback, e, inclusive fazendo sugestões e procurando outras coisas que nós temos oferecido no nosso canal. Obrigado a você. E hoje eu gostaria de falar sobre o elitismo nas nossas igrejas. O elitismo também fecha as portas dos céus para muitas pessoas. O elitismo vem numa multiplicidade de formas. Existe o elitismo político nas igrejas. O elitismo político tem a ver muitas vezes com quem é que comanda e quais são as ideologias partidárias que são abraçadas na igreja. Eles esquecem que Jesus Cristo não veio pregando nenhuma ideologia humana. Jesus Cristo veio trazendo o Evangelho que salva o homem como um todo, de forma holística, mas sem politizá-lo. Uma outra forma de elitismo é o elitismo financeiro. O elitismo financeiro tem a ver com aquele que dá mais, aquele que faz parte do rol dos dizimistas, aquele que abre mais a carteira, é aquele que está de bem com o pastor. E se você está de bem com o pastor, a sua voz é uma voz ativa e até estrondosa nos rumos da igreja. E por fim, nós temos também o elitismo espiritual nas igrejas. O elitismo espiritual tem a ver com os dons dos crentes. E obviamente que o mais espiritual que você for, o mais que você vai usar a espiritualidade como sendo uma roupagem, o mais notória e aplaudida ela será. Por exemplo, o pastor que é mais espetaculoso, ele vai ser aquele mais arrebatador, aquele mais convincente, aquele mais atraente. E nesse meio do elitismo espiritual, pessoas buscam alguns dons especiais, específicos. O falar em línguas, operar milagres e outras coisas. Mas quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele está lidando exatamente com isso, com as desinformações e confusões que os dons estavam gerando entre aqueles cristãos no primeiro século. Ele diz o seguinte: olha gente, falar em línguas não é o dom mais importante, operar milagres não é o dom mais importante. De fato, na lista dele, no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 27 ao final do capítulo, ele coloca esses dons, o falar em línguas e operar milagres, no finalzinho da lista. Ele diz: o mais importante é procurar aquilo que é o mais importante, que é a prioridade, que é o ensino, aquilo que você vai oferecer para edificar a igreja. Ele diz: eu prefiro falar 5 palavras que são entendidas do que falar 10.000 palavras e ninguém entende nada. Infelizmente, na história de muitas igrejas, os fiéis, os crentes têm subido um monte para pedir um dom especial de Deus, sobe na empolgação e desce na humilhação, cabisbaixos, e sentam nos bancos de volta na igreja como se fossem segunda classe por não terem recebido alguns dons específicos. Paulo diz: não é nada disso. O mais importante, inclusive, de tudo isso é o amor. Ainda na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, do versículo 19 ao versículo 23,
Paulo diz o seguinte: olha, eu me tornei tudo para com todos, embora eu seja um homem livre, eu me fiz escravo de todos. Com o judeu, eu me fiz um judeu. Com um não-judeu, eu me fiz como sendo um não-judeu. E ele termina dizendo o seguinte: fiz-me tudo para com todos, com o objetivo de ganhar alguns. Eu faço tudo isso por causa do Evangelho. Paulo não está falando sobre um populismo. O populismo poderia ser o oposto aí do elitismo. Não é isso que Paulo está dizendo. Eu me fiz tudo para com todos, para agradar todo mundo e receber a aprovação e o aplauso de todos. Não é isto. Paulo, ele está na realidade dizendo, embora eu não seja um populista, eu também não sou um elitista. Por quê? Porque o meu alvo é ganhar todos. E não somente alguns exclusivos, não somente uma elite. Ele está dizendo, o meu objetivo é pregar o Evangelho, porque essa é a obrigação que pesa sobre mim. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Então, na igreja, tanto populismo como elitismo têm que ser combatidos, porque quando você exalta um grupo em detrimento de um outro, o Evangelho acaba perdendo. Almas não são ganhas para o reino. E a pregação do Evangelho deixa de ser a prioridade.